a volta do espírito impuro. Aqui trata-se de casos de obsessão, ok? A obsessão simples, porque nós temos alguns tipos de obsessão. O que é obsessão? Obsessão é uma ação pertinaz de um espírito inferior sobre outro espírito inferior. É uma ação onde este, que busca estabelecer esse vínculo, lança mão de todos os recursos que ele possa dispor, sejam eles todos os possíveis, ok? Não, obviamente que não são recursos validados pelo bem, porque afinal a obsessão não é uma ação do bem. Porque a obsessão, não existe obsessão do bem. Nós podemos falar até de forma poética, porque a poesia tem a sua licença de expressão. Eu obsedio Jesus, não saio de trás dele. Podemos, isso é uma licença poética. Até porque Jesus não tem plug nenhum com o qual eu possa fazer a minha ligação inferior. E jamais, jamais, jamais ele estaria inferior a mim para se estabelecer essa ligação obsessiva. Então, é mesmo uma representação da nossa persistência em seguirmos Jesus. Uma licença poética. Sem licenças poéticas, a obsessão ela é uma ação má, inferior, que explora as deficiências humanas para se efetivar. Então, nós temos uma obsessão simples, que pode ser por uma invigilância, e aí, vamos dizer assim, não há nenhum antecedente, simplesmente um mau hábito. Um mau hábito da queixa, um mau hábito... Olha, obsessões simples, nós entramos e saímos, ok? Na medida em que percebemos que efetivamos uma ação mais equilibrada, vamos imaginar bem a tomada, não é? Existe o plug e se estabelece aquela ligação. Então, podemos favorecer ligações infelizes, mentais, são mentais. Existem ligações mais comprometedoras, como, por exemplo, ligações que exploram a culpa. Aquele a quem fiz mal em outra vida e não me perdoou, me busca, explora minha culpa e estabelece um vínculo obsessivo e busca subjugar a minha vontade, a sua, para me fazer sofrer. Isso vai necessitar de um processo de desobsessão, não é? Aí pensamos, eu não me digo de desobsessão. Olha, claro que podemos enviar nosso nome e tal, ok. Mas tem todo um processo que é possível. E, veja, não adianta botar, vamos imaginar, botei lá, fulano está com obsessão, eu já botei o nome lá na reunião mediúnica. Isso vai se resolver? É sobre esse caso, muito bem, ilustra esse tipo de ação, onde o obsessor é afastado, mas o obsidiado não faz nada para se melhorar. E o que vai acontecer? É aí que Jesus vai falar sobre isso. Existe um outro tipo de obsessão que se chama fascinação. É uma obsessão onde os vaidosos, e esta é a ferida, é o plug, é a tomada. Então, os espíritos interessados em consumar a obsessão exploram essa vaidade. Dizem, através da sintonia, não é? Ele é assim inspirado, é um missionário, tem uma missão muito grande, é uma pessoa realmente especial, um escolhido. E as pessoas não entendem. Dizem que ele não está muito bem, que ele deve orar mais. Então ele se sente perseguido. Tudo isso influenciado ali pelos que vão simplesmente envolvendo na teia da sua própria vaidade. A fascinação é mais difícil de curar do que uma obsessão. Porque a vaidade, ela mexe com o ego. A pessoa não está sofrendo. A pessoa está ali cheia de... Como eu sou incrível e ninguém me entende. Ninguém entende minha missão. Eu sou incompreendido. Ela acaba isolada. E é isso que o obsessor quer. Muitas vezes uma pessoa que teria muito potencial de realização na vida,
mas veio com a chavinha da vaidade. E, inclusive, vamos ver uma coisa aqui sobre isso hoje, sobre o cuidado que nós devemos ter com a vaidade. Ah, mas é a vaidade de botar brinco? Pintar unha? Esta é vaidade mais inofensiva da vida. Isso aqui é simplesmente um autocuidado. Às vezes as pessoas pensam que vaidade é fazer cabelo, sei lá, procurar andar bem vestido. Isso é autocuidado. Vaidade. Estamos falando da questão moral. Ok? Temos ainda a subjugação, que é uma obsessão que atingiu um nível que o obsidiado já não decide por si. É o obsessor que decide e o faz fazer o que ele quer que o obsidiado faça. Ok? Então, nós temos alguns graus de obsessão. Então, todas são passíveis de serem tratadas, resolvidas? Sim, mas nada acontecerá sem a adesão do obsidiado. E tem uma reunião de desobsessão excelente, vamos colocar o nome lá e tudo será resolvido. Será afastado? Deverá ser afastado, até porque o obsessor é um sofredor, concorda? É um sofredor. Está ali perdendo tempo precioso da sua vida. Sim, porque na vida espiritual também temos vida. Está se emaranhando no mal, além dos portais da morte. Ai, que perda de tempo. E às vezes não percebe o quanto continua num círculo que não leva a lugar nenhum positivo. Então, ele é um sofredor muito, muito caracterizado e, claro que os bons espíritos vão fazer tudo possível para ajudar esse irmão. Então, feito todo este preâmbulo, querida Helenice, seja bem-vinda. Feito todo este preâmbulo, para nós entendermos um pouquinho sobre a questão da obsessão, porque é sobre isso que vamos tratar neste importante trecho do Evangelho. Eu já trouxe água. Vejamos. A volta do espírito impuro. O espírito impuro são os espíritos mais comprometidos na escala moral, ok? São aqueles que ainda se comprazem no mal. Então, é claro que um obsessor se compraz em fazer o obsidiado sofrer. Pode-se estabelecer uma obsessão onde não há uma intenção de fazer o obsidiado sofrer? O que acham? Vamos imaginar que uma mãe desencarna e não quer deixar seus filhos. E fica, se não houver um mérito para afastá-la deste contexto, e fica ali a perturbá-los, achando que os está ajudando. Mas está ajudando? Ela desencarnou, ela tem que seguir a vida dela. Eles têm os espíritos que os protegem e os tutelam. Eles não precisam mais dela para fazer isto. Mas ela fica ali, como se ainda tivesse. Ela vai ser um espírito que vai perturbá-los? Vai se caracterizar uma ação pertinente de um espírito inferior sobre outro espírito inferior? Então, nós vamos ter uma obsessão simples. Ok? Desencarnaram nossos afetos. Oremos a Deus. Nós não vamos conversar com afetos em prece desencarnados. Por favor. Eu sempre oro para a mamãe e fico um tempão conversando com ela na prece. Não, eu não faço prece para a mamãe, eu faço prece para espíritos muito superiores. Eu faço prece para Jesus, eu faço prece para Maria, eu faço prece para Deus. Eu não faço prece para titio, para vovô, para mamãe. Eu não vou conversar, não existe isso. O que existe é uma ligação mental que eu vou estabelecer com o desencarnado, que eu não sei se está bem. Então, eu vou orar pelo desencarnado. Isso é bom? É maravilhoso. Eu vou falar tudo o que eu queria falar para o meu desencarnado amado, mas vou dizer para Jesus. Certo? A minha conexão, o meu médium é Jesus. Senhor Jesus, que a minha mãe querida
seja envolvida pelos bons espíritos, seja encaminhada para regiões de refazimento, onde ela possa se recuperar da sua desencarnação, onde ela possa se readaptar à vida espiritual e dar continuidade, que ela possa sentir no seu coração, Jesus, que nós estamos bem. Ajuda a recomeçar essa sua jornada no mundo espiritual. Isto nós dizemos a Jesus. Se ela estiver do nosso lado, ela vai ouvir? Vai ouvir. E vai dizer, nossa, olha. E aí, porque ela vai ficar impactada, ela vai se dar conta muitas vezes que desencarnou, que de repente ela vê alguém. Por quê? Porque aquela prece já é um preparo para que um bom espírito apareça e fale com ela e consiga levá-la. Porque os espíritos não vão violentar ninguém no sentido mental e arrastar a pessoa para fora dali. Não é assim que agem os bons espíritos. Nós temos recursos muito valiosos por sermos nós os entes amados, que muitas vezes podemos ser o alvo das preocupações daqueles que partiram. Então, isto nós podemos fazer. Então, quer dizer, pode acontecer, mas por pura ignorância, ok? Não há nenhuma intenção de fazer mal, mas é algo que vai ser fruto da ignorância. Nós podemos, já com o que sabemos, por menor que seja o que sabemos, menor que seja o conhecimento que temos, já temos um conhecimento, a doutrina espírita nos favorece. Nós já podemos usar certos recursos para ajudar os nossos amados que partiram antes de nós. Mas vamos lá. No versículo 24 do capítulo 11 de Lucas, nós temos então: quando o espírito impuro sai do homem. Muito bem. Estamos aqui dizendo de uma desobsessão. Ele não sai do corpo físico do homem. Ele se desliga da mente, certo? É desplugado, é desfeita a ligação mental que caracterizava aquela obsessão. Quando o espírito impuro sai do homem, então foi feito algum processo, Jesus fazia muito isto, não é? E quando ele curava um obsidiado, afastando o obsessor, ele dizia, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E é isto que ele vai falar agora, que algo pior é este. Então, o espírito impuro sai do homem, foi expulso. Foi expulso naquela época. Hoje nós temos um outro tipo de ligação. Mas existem ainda certas ações que buscam simplesmente desconectar o obsessor. Muito bem. Não dentro da doutrina. Muitas vezes até as preces podem fazer com que ele se afaste, e ele se afasta, às vezes até em reuniões mediúnicas, o obsessor pode dizer assim, olhem, não presta, falando do obsidiado, tá? O obsessor chega e fala assim, eu entendo, vocês estão muito preocupados, ok, mas eu vou dizer, não presta, não vai mudar. Eu vou fazer assim, eu vou me afastar. 30, 60, 90 dias. Me afasta. E vamos ver se ele melhora. Entendem? Depende de quem. Muitas vezes eles não são, não reconhecem e querem melhor, são levados e tratados. Não, às vezes simplesmente eles dão um tempo. E a pessoa é depois orientada, olha, se engaja aqui, se engaja ali, se engaja lá, começa a fazer um trabalho mais voltado, ouve as palestras, reflete, faz o evangelho no lar e tal, faz isso, faz aquilo, se compromete numa obra do bem. E a pessoa se vê aliviada da perturbação que sofria. E o que acontece na maior parte das vezes? Não aparece mais. Tudo foi resolvido. Está tudo tão bem. Isso é natural da nossa imaturidade. A pessoa não tem ali que ninguém quer sofrer, mas ela é desajuizada. E nós somos ainda espíritos jovens. Espíritos, não é? Somos jovens. E podemos fazer esse tipo de... sem perceber. E aí depois, como diz o subtítulo, a volta do espírito impuro.
Ah, existe um outro tipo de obsessão, hein? Que eu não falei, que é a auto-obsessão, ok? Então vamos imaginar, o problema da auto-obsessão é que nós nunca ficamos só com ela. Vamos imaginar que nós reencarnamos ainda extremamente culpados, nos sentindo muito culpados por um erro do passado. A culpa, ela é um contrapeso muito inútil. A culpa não constrói, a culpa não retifica, a culpa apenas tortura. E aí a pessoa vem com aquele enorme complexo de culpa inconsciente. E como ele é percebido? Ela não se permite ser feliz, ela se boicota o tempo todo. Incrível, não é? Acontece que uma pessoa que está neste processo é aquela casa que tem uma seta neon sobre a porta indicando que ela está escancarada. Será que os obsessores de plantão vão deixar alguém que está se comiserando em sua culpa sozinho? Uma auto-obsessão tem tudo, tudo e mais um pouquinho para ser a casa dos 7. Então, precisamos cuidar da nossa casa mental. Quem sabe de nós é Deus. Se Deus nos favoreceu a reencarnação, se Deus nos favoreceu os recursos para estarmos aqui, é porque Ele sabe que temos condições de reparar. Estamos arrependidos? A culpa mostra que sim. Há arrependimento? E depois o que vem depois do arrependimento? A reparação. Se eu estiver me sentindo culpado, eu vou me comiserar. Eu não vou reparar. Eu vou simplesmente como se diz? Penitenciar. E isto não constrói, isto destrói. Não é? Então, vamos ter atenção sobre isto, certo?